começar, então. É uma enorme alegria contar com a professora Gláucia, com a presença de vocês, hoje aqui, às 19 horas, horário de Cuiabá, no dia 14/8, para o primeiro encontro síncrono da unidade 2 do nosso curso de Recursos e Materiais de Tecnologia Assistiva, né? A unidade 2 focaliza exatamente o AEE, o Atendimento Educacional Especializado. Estamos aqui com a professora Gláucia, que vai fazer uma apresentação para a gente. A Gláucia provavelmente é muito conhecida das educadoras, dos educadores aqui do estado de Mato Grosso. Então, aproveitem para registrar também as suas dúvidas, os seus comentários no chat, porque eu vou acompanhando e também vou transmitir para a Gláucia as dúvidas e comentários assim que ela abrir para esse espaço para a gente fazer o diálogo, tá bom? Então, com vocês, a palavra é da professora Gláucia. Muito boa noite, Gláucia. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os colegas que estão aqui presentes. É um espaço de debate e de oportunidade para conversarmos sobre educação especial. Falando rapidamente sobre mim, eu sou professora de educação básica, eu trabalho na escola, trabalho de manhã numa escola da rede municipal com crianças pequenas de 6 anos, numa turma de alfabetização de primeiro ano, onde eu tenho 3 alunos inclusos em uma turma regular. E à tarde eu sou professora de apoio pedagógico especializado e trabalho com o acompanhamento de um estudante com TEA no 7º ano do ensino fundamental. E tenho trabalhado nesses espaços, né, de formação. Trabalhei por 4 anos na SEDUC, na Coordenadoria de Educação Especial. Esse ano voltei para a escola. De tempos em tempos eu gosto de vivenciar a escola. Então, eu nunca fiquei muito tempo distante da escola, nunca passei muitos anos longe da escola e eu gosto de tempos em tempos de estar nesses espaços. Então, esse ano eu quis voltar para a escola, até porque a profissionalização do professor de apoio é algo que a gente precisa, na minha concepção, de mais embasamento empírico, né? Então, é nesse sentido que eu vim discutir isso, buscar, eu vim ver como que, de fato, se operacionaliza essa questão do professor de apoio, que é uma profissionalização nova, extremamente necessária para alguns grupos de estudantes, e aí eu vim vivenciar isso de fato. E assim, eu estou muito bem e feliz no lugar que eu estou. Nesse momento. Então, esse é o lugar que eu falo. Então, aqui, às vezes, né, nos fóruns de discussão, onde eu estou participando aí, acompanhando o curso, eu tenho percebido, assim, muitas pessoas colocam nos espaços que eu participo, de debate, não só aqui no nosso curso, mas em outros, a dificuldade que estar trabalhando na modalidade educação especial, né? Essa modalidade transversal que está aí, dentro da educação básica, né? Transversal em toda a educação básica. E é um desafio, né? Mas eu acho que é prazeroso e eu espero, né, que a gente não retroceda e que a gente continue fazendo esse trabalho. Que eu reconheço que não é um trabalho fácil, mas é um trabalho possível, né? E hoje eu tenho um orgulho de falar que eu falo isso de dentro da escola, né? Porque às vezes quando eu estava na SEDUC, que eu fazia essas falas, as pessoas falavam assim, como se eu não tivesse legitimidade, porque eu não estava na escola. Então, hoje eu falo exatamente do mesmo lugar que vocês e continuo, como sempre, como há mais de 20 anos, acreditando que educação inclusiva é possível, né? E a gente consegue fazer isso porque é o mais adequado, é o mais respeitoso à dignidade das pessoas humanas, é o que de fato desenvolve de forma muito mais adequada e muito mais eficiente as pessoas que têm um fluxo de desenvolvimento diferente. Então, a educação especial, nessa modalidade transversal, ela é realmente a modalidade mais adequada.
E aí, nessa perspectiva que eu gostaria de começar iniciando, porque a gente vem falar no nosso módulo de avaliação no atendimento educacional especializado. A gente fala lá do público, né, que tem um material para vocês lerem, e aí eu penso que a avaliação, ela é um ponto importante a se discutir. Então, aqui nós vamos falar de avaliação em 3 perspectivas. A primeira, falar um pouco sobre a avaliação do atendimento educacional especializado no Brasil, da educação especial no Brasil. Aí, depois nós vamos falar sobre a avaliação na perspectiva do diagnóstico. Isso vai ser hoje. E na nossa próxima aula síncrona, nós vamos falar de avaliação na perspectiva da aprendizagem e da mensuração do desenvolvimento dos estudantes. Então, professora, pode passar para o próximo slide, por favor? O nosso próximo slide, ela nos traz 2 perguntas que, nesse momento, eu acho bastante importante para a gente se situar em que momento que nós estamos vivenciando no Brasil a educação especial, né? O meu discurso, assim, as minhas ações, as minhas atitudes, o meu pensamento, as minhas concepções, ele compõe qual discurso dentro da educação especial, né? Porque, assim, claramente, se eu perguntar, todas as pessoas, elas vão se dizer favoráveis à inclusão, mas quando de fato a gente vai operacionalizar isso, a gente percebe que lá na escola não se configura pensamentos tão inclusivos, né? Nós não somos tão inclusivos quando a gente não abre mão, por exemplo, de uma turma do ensino regular para a gente atender os nossos estudantes que precisam. A gente não é inclusivo quando a gente precisa quando a gente, por exemplo, não dá o material do sistema estruturado para o aluno especial, a gente dá para outros estudantes, né? Então, assim, faltou o material, aí o estudante, público-alvo da educação especial, ele pode ficar sem, né? A gente não é inclusivo quando os nossos estudantes, eles desregulam, e aí as pessoas dizem assim: mas essa escola não é para ele tem que estudar em escolas igual a PAI, aqui em Várzea Grande, Cuiabá, igual o CHP, esse tipo de instituição, né? Como se esse espaço aqui, ele tivesse um tipo de identidade que cabe às pessoas, elas têm que estar dentro desse padrão. Então, é isso que a gente vai discutir quando a gente vai avaliar a educação especial e esse atendimento educacional especializado. A primeira questão é que nós temos que romper nessa perspectiva de avaliar a educação especial, nós temos que romper com o senso comum, né? E às vezes tem muitas pessoas que eu vejo, que eu acompanho muitas discussões nas redes sociais principalmente, e a gente tem médico, a gente tem psicólogos, pessoas falando do mesmo lugar do senso comum que as outras pessoas falam, né? E a gente? Quais são os saberes que a gente tem para sustentar esse nosso discurso inclusivo? Isso é muito importante para a gente debater com propriedade a educação inclusiva, né? Dos mitos que a gente precisa discutir e que cada dia eles se tornam muito fortes é a questão de dizer que as crianças, né, as pessoas com deficiência e autismo, elas foram jogadas, né, dentro das escolas. E não é isso, né? A primeira questão é que nós temos na nossa Constituição um atendimento educacional especializado, que está lá, é um direito protegido na nossa Constituição, no artigo 208, inciso 3º. Então, a gente não pode esquecer disso. Ninguém colocou essas crianças, essas pessoas nas nossas redes sem um suporte. Então, nós temos os suportes, né? Então, essa sala de recurso, ela serve para isso. Para ela, e aí nós temos que romper com aquela ideia também, que já existe há muito tempo, e eu espero que após o nosso curso a gente consiga romper com essa ideia que é muito forte, de que atendimento educacional especializado é aula de reforço, é um lugar que você atende o aluno, e você vai fazer um trabalho ali único e exclusivamente
presencial no atendimento pedagógico do aluno, fazendo intervenções na aprendizagem dele, quando na realidade não são intervenções específicas na aprendizagem desse aluno, né? O atendimento educacional especializado, ele busca a produção de recursos e serviços para que inclua esse aluno dentro da escola e fora da escola, para que, para que se promova a acessibilidade necessária para que ele acesse o direito dele à educação. Né? Então, é uma discussão de acessibilidade, no caso, acessibilidade curricular, acessibilidade pedagógica e as outras acessibilidades que envolvem o espaço da escola, como muitas vezes a acessibilidade estrutural, né? A acessibilidade física, por exemplo, que é necessária, a acessibilidade tecnológica, a acessibilidade comunicacional. Então, é isso que nós temos que avaliar numa perspectiva de compreender o atendimento educacional, o AEE no Brasil, ok? E aí, como eu me posiciono frente à educação especial? Isso é uma pergunta muito pertinente, porque embora nós muitas vezes nos dizemos pessoas inclusivas, todavia, quando a gente se depara com dificuldades que nós temos que fazer os devidos enfrentamentos, a gente não se posiciona de forma adequada, né? A gente se omite, às vezes a gente não tem argumento suficiente, a gente não busca. Então, o curso, a gente espera que ele também venha nessa perspectiva de instrumentalizar a gente, para preparar a gente, para a gente debater isso dentro dos espaços da escola. Porque, por exemplo, um dos espaços que a gente, uma das dificuldades que a gente encontra, das barreiras, né? E aí são as barreiras atitudinais, que nós sabemos que são as principais barreiras que existem dentro da inclusão, o que a gente encontra nas ações e nas atitudes das outras pessoas, onde o tempo todo a gente encontra pessoas querendo fazer com que esses estudantes eles voltem para as escolas regulares, para as escolas especializadas, né? E aí nós não podemos deixar de falar que nesse momento, nessa cisão que nós vivemos no Brasil, essa polarização política, né? A gente vem aí de um decreto 10.502, e que muitas pessoas achavam que esse decreto era adequado, ele era bom para os nossos alunos. Eu trabalho numa escola, essa escola que eu trabalho de manhã, nós temos lá alunos especiais desde o ano 2000. Então, a classe especial, lá na nossa escola, tinha classe especial, foi fundada no ano 2000, e eu ingressei nessa escola em 2001, né? Então, eu já estou lá há 24 anos, e nesses 24 anos, eu vivenciei tempo suficiente para perceber o quanto que as crianças que ingressaram na escola e nas salas regulares, o tanto que elas se avançaram, foram muito mais avançadas e desenvolvidas do que aquelas que passaram pelas classes especiais ou saíram das classes especiais e foram para escolas especializadas. Então, gente, quando a gente vai olhar o nosso médico que nós temos aqui no estado de Mato Grosso, aqui em Várzea Grande, que é o Dr. Enan Rezende, ele não estudou em escola especializada, né? Então, a gente sabe que as pessoas que têm uma vida comum são pessoas que passaram por escolas regulares. Então, essa é a minha defesa. Quando a gente olha a vida comum dessas pessoas, as pessoas que passaram pela escola que eu trabalhei, que foram inclusas em escolas regulares, são pessoas que têm família, que tiveram filhos, que têm uma vida comum igual das outras pessoas da minha comunidade, do meu bairro. Então, é nisso que eu vejo que a inclusão ela é muito mais adequada, né? E aí a gente não pode deixar também de ir a Vygotsky, né, que lá no estudo das defectologias, ele vem falando que essas pessoas, o quanto elas se desenvolvem, mesmo elas apresentando esses fluxos de desenvolvimento diferente, né? Que nós não aprendemos somente, isso é claro, nós, qualquer um de nós, a gente não aprende só com o professor, qualquer um de nós, a gente aprende com qualquer sujeito mais experiente, o indivíduo mais experiente, ele me ensina também. Então, um indivíduo com uma linguagem mais adequada,
um indivíduo com comportamentos mais adequados para ele poder fazer um processo de imitação, é um ambiente muito mais rico, né? E diferentes comportamentos para que eu possa imitar, para que eu possa selecionar os comportamentos adequados, tudo isso influencia para mim me tornar um indivíduo muito mais rico. E isso vale para mim, professora Gláucia, para os meus estudantes, vale para qualquer pessoa, para qualquer ser humano. Então, a escola regular, a escola comum, com todas as suas diversidades, peculiaridades, sons, barulhos, cores e cheiros, é um ambiente muito mais rico do que qualquer outro ambiente seletivo e selecionado com determinados tipos de indivíduos somente. Uma outra questão, os nossos estudantes, público-alvo da educação especial, eles vão para as nossas escolas para a gente aprender com eles. Se a gente esperar, como estava lá no decreto 10.502, a escola se equipar para ela receber esses alunos, a primeira falácia. Pode ser que os equipamentos que a escola adquira não sirva para aquele tipo de aluno, que isso aqui a gente ainda vai continuar falando, né? A segunda questão é que se o aluno não chegar, muitas vezes a escola não se prepara para receber. Então, a gente precisa que os nossos alunos cheguem e para que a gente possa, numa perspectiva inclusiva, pensar qual é o tipo de educação mais adequado para esse público. E quem faz essa análise? É o professor de sala de recurso multifuncional, é o professor de AE, ok? Então, ele faz essas proposições, dialoga com a equipe gestora, em especial com o coordenador pedagógico, e aí vai se construindo essa rede, né? E as pessoas que estão naqueles espaços, elas vão aprendendo a conviver, a respeitar. Os alunos que estão na escola regular, quando eles convivem ali com um estudante surdo, com um estudante com deficiência intelectual, um estudante com autismo, um estudante com deficiência física ou qualquer condição que coloque na condição de pessoa com deficiência, faz com que ele também saiba, quando ele for lá um profissional, que ele trabalhar de médico, de advogado, de balconista da padaria, na farmácia, aonde ele trabalhar, ele vai aprender também a tratar, a lidar com esse tipo de pessoa, né? Então, a gente precisa fazer com que todo mundo se prepare para tratar, para cuidar, para acolher de forma adequada essas identidades que têm os mesmos direitos comum a qualquer um de nós, ok? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês, que ela não tem resposta, que vocês vão investigar. De fato, eu quero que esses alunos estejam onde eu estou. Eu acho que esses alunos, eles têm os mesmos direitos que o meu filho, que os meus netos, que os meus sobrinhos, que os meus primos, enfim, que as outras crianças da minha família, né? E claro que muitas vezes eu não vou ter todas as condições necessárias, e muito mais do que isso. Às vezes, eu não vou nem saber como eu lido com aquela situação do cotidiano, né? Mas a primeira questão eu me sinto capaz de lidar com aquela situação. Eu não sei quais são as necessidades do meu estudante, mas eu vou aprender com ele, eu vou buscar, eu vou estudar e eu vou fazer com que ele se desenvolva na sua maior e melhor possibilidade. É isso, ok? Pode passar, professora. E aí, nessa perspectiva, a gente tem que falar de duas questões importantes também. O primeiro é o rompimento com a normalização, com a padronização. Nós somos frutos de uma escola da modernidade, de um período onde, assim, costumeiramente, a gente traz padrões, né? Então, a gente fecha a escola em caixinhas, em igualdade, sendo que a igualdade material de fato não existe, mas a gente quer que todas as pessoas sejam iguais. Então, por isso que a gente põe uniforme, a gente coloca uma série de questões para, de fato, uniformizar aquelas pessoas,
né? Quando, na realidade, a gente vai ter aquelas diferenças que emergem, que surgem, e que hoje, nessa escola, a gente precisa entender que nenhuma turma, nenhum aluno, nenhuma identidade, nem aqueles com ou sem deficiência, eles vão vir dentro de uma caixinha, dentro de uma estrutura dada e fixa. Isso não vai existir. A gente precisa chegar naquela turma, alçar aquele lugar, aquelas identidades, e aí, a partir daí, começar a construir possivelmente um contexto educacional, pedagógico, de favorecimento das aprendizagens, de desenvolvimento das potencialidades. Então, os alunos, eles chegam diferentes para nós, né? E aí, é claro que muitas vezes eu preciso fazer com que aqueles alunos, eles reconheçam as normas da sociedade, as normas daquele lugar. Eu preciso que eles se adequem da melhor forma possível às regras sociais, ok? Mas isso é uma construção que vai sendo dada. Eu vou encontrando esse caminho, ok? E se não for dessa forma, eu vou me sentir fracassada, eu vou me sentir infeliz, eu vou ter uma série de doenças, porque eu vou somatizando uma série de questões, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que estar preparada para o que vir, né? E aí construindo essas possibilidades e acreditar que é possível essas construções. Gente, assim, eu não vou ler muitos slides, tá bom? Porque os slides, eles estão aí e eles vão ser dados para vocês, eles vão ser encaminhados para vocês. Então, o que eu escrevi aí eu acho fundamental e importante, mas eu não vou, assim, fazer uma leitura do slide, tá bom? Uma outra questão que a gente precisa pensar em relação ao atendimento educacional especializado é pensar que a inclusão, ela não é um processo final e definitivo, ok? Não existe assim, essa escola é inclusiva, essa escola não é inclusiva. Não é dessa forma. A inclusão, ela não é dada, né? A inclusão, ela vai acontecendo no cotidiano. Às vezes, a gente está num espaço que as pessoas têm concepções bastante inclusivas, mas às vezes, de repente, as pessoas acabam retrocedendo e cometendo um ato ou outro de segregação, né? Então, nós temos, assim, que estar atento ao que acontece. E aí, eu reitero para vocês, é necessário a gente perceber determinadas questões, porque tem mais um ponto que deve ser lembrado. Se a gente não percebe, por exemplo, que avançou, se a gente só fala assim, não tem inclusão, ninguém faz nada para inclusão, esses alunos estão jogados, a gente não reconhece o que tem sido conquista, né? A gente tem profissionais de apoio, tanto os cuidadores, que são chamados de CAD, PDE, assistente de educação especial, estagiários. Nós temos esses profissionais de apoio, que antigamente não tinha. Nós temos intérprete de Libras, que antigamente não tinha. Hoje, muitos municípios em Mato Grosso e na nossa rede estadual, nós temos pessoas, nós temos centros, né? Como o CACIES, os centros de apoio, que são centros da educação com diferentes profissionais que contribuem para a inclusão desses estudantes, né? Então, nós temos isso em vários lugares de Mato Grosso e do Brasil, porque nós temos aqui cursistas, né? Que são do Brasil todo. Então, nós temos em vários estados, né? Santa Catarina, por exemplo, que nós temos lá a Fundação Catarinense, que é um grande marco em termos de centro para o Brasil. Então, isso são avanços que há 20 anos, 30 anos, 40 anos, na maioria dos estados e municípios não existia, né? Profissional de apoio, o segundo professor, como é chamado em Santa Catarina, por exemplo, ele era também um profissional que nós não tínhamos em Mato Grosso. Então, nós estamos avançando, né? Hoje, nós temos leis que permitem
a flexibilização do currículo. Então, a própria lei já já flexibiliza para que a gente atenda esses estudantes nas suas necessidades, né? E a melhor parte para mim também é que a própria lei fala que os estudantes devem estar na escola regular, ok? Porque nós temos municípios, aqui em Mato Grosso, nós temos escolas públicas especializadas, somente Cuiabá e Várzea Grande, aí nós temos as escolas conveniadas, né? Então, mas mesmo escolas conveniadas, como a PAI, Pestalozes e outras instituições similares, não tem em todo o município. Quando a gente fala que os estudantes eles devem ter, como defendia o decreto 10.502, que foi, ele foi considerado inconstitucional, né? E depois foi suspenso, e aí, claro, hoje ele não tem nenhuma validade mais, mas lá dizia que os estudantes tinham que estudar nessas escolas. Se não tiver nenhuma escola com aquelas características, né, com aquilo que se dizia é necessário para atender esse aluno, logo aquele aluno vai ficar sem estudar, como eles ficaram durante muitos anos, exclusos do sistema educacional. Por isso que não é possível mais a gente pensar nessas possibilidades. E por isso que o atendimento educacional especializado, ele tem essa importância para pensar desse ponto de vista, desse lugar, o acolhimento desses estudantes na escola. Pode passar, professora. Eu acho que passou uns anos. É só para... Aí, pula, vamos ver se... Aí, passa um. Pode passar. Tá, pode deixar então no sistema. Eu tive a impressão que eu tinha colocado algumas coisas sobre a AE, né? O AE, ele pode passar, professor. Pode entrar no sistema. Passa só para mim para frente para mim ver. Não, tá bom, pode voltar. O AE, ele vem nessa perspectiva de acolher os estudantes, né? De pensar as individualidades desses estudantes e reconhecer, avaliar as necessidades específicas desses estudantes. Então, quais são os recursos educacionais que esses estudantes precisam para eliminar as barreiras que existem dentro da escola, né? E fora da escola também. Então, o AE, ele vem nesse sentido, né? E aí, o que eu gostaria de trazer para vocês de novo é justamente de como, assim, é uma ideia, é uma filosofia, é um modelo de organização proposto, né? Para a gente pensar o atendimento educacional especializado, né? Então, o que acontece? O que eu gostaria de trazer, apresentar para vocês, para aqueles que ainda não conhecem, é o sistema de suporte multicamadas, né? Então, o sistema de suporte multicamadas, ele vem sendo apresentado ao Brasil, principalmente pelas portas da Universidade Federal de São Carlos, né? Pelo grupo de pesquisa da professora Eniceia, né? Professora Eniceia Mendes. E lá eles têm esse livro, que é Práticas Inclusivas Inovadoras no Contexto da Classe Comum. Esse livro, ele tem 2 capítulos. Um capítulo que é da Juliana, que ela fala especificamente do sistema de suporte multicamadas, e aí tem um outro capítulo que ele faz algumas referências entre sistema de suporte multicamadas e o co-ensino ou ensino colaborativo, que a gente vai falar na próxima aula, ok? Então, o que é esse sistema de suporte multicamadas? Primeiramente, que não ele não nasceu no campo da educação, ok? Ele nasceu no campo da saúde pública, né? Então, a saúde, como o nível de atendimento das pessoas, o atendimento, né? O atendimento das pessoas exigem diferentes níveis de cuidado, né? Desde cuidados mais complexos, como o atendimento mais simples. Então, isso foi dividido em camadas de atendimento.
E isso no Brasil tem ganhando força, né? A gente vê que a gente tem unidades básicas de saúde, a gente tem unidades do pronto atendimento, que são as UPAs, a gente tem os pronto-socorros, né? E nós temos os hospitais de complexidade, onde atende as especificidades, que pode ser os hospitais ou pode ser aqueles centros de especialidade que nós temos. Então, essa ideia da saúde pública no Brasil e outros países do mundo, eles nascem justamente dessa necessidade de pensar essas individualidades que compõem as nossas identidades. Nós somos seres humanos complexos, e nós precisamos ter algumas necessidades básicas atendidas, ok? Então, muitas vezes, algumas pessoas, elas têm necessidades diferenciadas, individualizadas, e elas precisam ser atendidas. Então, é nesse sentido que surge essa proposta de sistema de suporte multicamadas. E aí, eu tenho visto comumente várias pessoas, principalmente do campo da medicina, debatendo que a escola não dá conta dos estudantes, público-alvo da educação especial, e nem os professores, né? Isso é uma fala que me ofende profundamente, né? Por que para mim acaba se tornando uma ofensa? Porque eu acredito que eu consigo incluir esses estudantes. Agora, é claro que a gente tem que ter clareza, né, de que a escola padronizada, normatizadora, do jeito que ela onde todo mundo entra igual e sai igual, essa escola ela não acolhe nem o estudante com deficiência e nem o estudante sem deficiência, ok? Escola é lugar de potência, é o lugar de tirar o melhor do estudante. Então, eu vou levar ele ao maior desenvolvimento possível. Eu vou fazer o meu trabalho com a maior eficiência possível. E aí a gente vai buscar desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele é conjunto, ele é coletivo, né? E esse desenvolvimento, ele não é igual para todo mundo, ok? Digamos assim, tem lá o nosso currículo no Brasil hoje, ele tem por base a BNCC, né? No estado de Mato Grosso, o nosso sistema estruturado de ensino, ele tem por base a BNCC. Os municípios de Mato Grosso, eles têm por base a BNCC. Agora, o que está ali, por exemplo, no 7º ano para o meu estudante, não significa que é o que de fato dentro daquelas habilidades. Primeiro, o meu aluno, ele não ainda alcançou o nível de habilidade, aquele nível de habilidade, né? Então, digamos assim, eu preciso avaliar em qual nível de desenvolvimento o meu estudante se encontra. Então, eu preciso pensar isso, né? E aí, gente, vamos também romper com ideias, né? Tem muita gente que acha que sala de recurso é para pessoa que tem, assim, que está muito cansado, que já trabalhou muito tempo em sala de aula regular, e aí ali você atende menos alunos, né? Você não atende muitos alunos em uma única vez, como nós fazemos na sala regular, e aí acaba sendo um espaço mais fácil. Eu, decididamente, abomino essa ideia. Eu acho que sala de recurso é um dos espaços mais difíceis que tem dentro da escola e dentro da inclusão. É muito trabalho para a gente fazer. Quando a gente pega lá o decreto 7.611, a gente vê, ou a nota técnica que fala da organização do atendimento educacional especializado, que as duas bibliografias estão lá no nosso material, no nosso fascículo, a gente vê o tanto de objetivos que nós temos, que os professores de sala de recurso, eles precisam alcançar, né? E aí, nessa perspectiva do sistema de suporte multicamadas, você vai pensar exatamente isso, você vai pensar as individualidades de cada grupo. Ok? O sistema de suporte multicamadas,
ele é amplamente usado nos Estados Unidos, vocês podem jogar lá que vocês vão ver que tem várias escolas que trazem esse recurso, na Finlândia e em Portugal, né? E aí, eu deixei com a Amanda, mas eu acho que eu não passei para a professora Márcia, mas depois eu passo para elas. Existe uma organização chamada Agência Europeia para Necessidades Especiais e Educação Inclusiva. E lá tem vários documentos onde, caso a gente queira entender como que funciona a educação inclusiva em outros países, a gente tem a possibilidade de acessar. Então, por exemplo, da Finlândia eu já li, Portugal eu dei uma olhada, então é europeia, né? Então os Estados Unidos não compõem. Então, quando a França, por exemplo, ela não usa esse nome, mas ela também trabalha nessa perspectiva de sistemas de suportes multicamadas, ok? Que é dar para o indivíduo o que ele precisa, rompendo com a padronização. Gente, e aí a gente precisa pensar em outros tipos de padronização, né? A padronização, por exemplo, da própria família, que muitas vezes ela não aceita que o filho dela apresenta um fluxo de desenvolvimento diferente e que muitas vezes ele não vai alçar o mesmo nível de desenvolvimento das outras pessoas, mas isso não vai impedir ele de se casar, de ter um trabalho e de ser um indivíduo, né, um sujeito como as outras pessoas comuns. Nós não temos que ter as mesmas características para a gente ser igualmente valorizado, né? Nós não perdemos o nosso valor e a nossa dignidade humana porque a gente tem uma forma diferente de pensar. E é isso que a gente precisa romper. E aí, quando, por exemplo, eu vejo isso uma fala reiterada em professores e famílias, por exemplo, eles falam assim, que todo estudante com autismo, né, de acordo com a 12.764, todos eles têm direito a profissional de apoio, quando na realidade não é verdade. Isso é extremamente prejudicial. A gente tem estudantes que eles nunca olham, porque assim, a sala de aula, ela é assim, o professor fica aqui na frente, ele fala e os estudantes lá ouvem, né? E aí eu dou um comando, eles executam o comando. É uma dinâmica muito simples. A partir do momento que eu coloco alguém para mediar esse comando, sem necessidade, ele não vai prestar atenção em mim. Ok? Então, eu tenho que dar esse profissional exatamente para quem precisa. Tem estudantes que jamais eles vão ficar na sala de aula sem professor de apoio. Nunca. Ou sem um profissional de apoio. Eles precisam. Mas tem outros que não vão precisar nunca. Então, nesse sentido, nós temos que saber exatamente quais são as necessidades desses estudantes. E o trabalho do professor de AE é esse, é de oferecer os recursos necessários para a eliminação das barreiras. E isso tem que ser com precisão, né? E aí eu entendo que a gente sofre pressão de vários lados, né? A gente sofre pressão da família, da coordenação pedagógica, da gestão, da equipe gestora toda, mas nós precisamos ter uma postura profissional, porque senão, tal como outros profissionais que não dão o remédio adequado, né? Então, assim, eu tenho um problema, eu preciso atacar aquele problema e aí eu preciso propor uma solução adequada, né? Então, assim, tal como um remédio, se a dose for exagerada, prejudique, pode até matar, e também, em determinados casos, a ausência desse remédio também pode levar à morte, é a mesma coisa nossa, né? Se eu não der, às vezes, o profissional que o estudante precisa, se eu não der, eu posso causar um estrago gigantesco, né? E às vezes também, se eu dar de forma inadequada para um estudante que não tem aquela necessidade, eu igualmente causo um problema gigantesco na vida desse estudante, ok? Mas a gente vai falar sobre ensino colaborativo na próxima semana.
Mas é nesse sentido, só para a gente falar do sistema multicamadas. Mais um ponto importante, gente. O sistema de suporte multicamadas, ele não é da educação especial. Não é algo que foi pensado para a educação especial. Em outros países que são utilizados, como, por exemplo, os Estados Unidos, eles usam para pessoas, por exemplo, que vêm de outros países. Então, eu vim morar nos Estados Unidos, eu tenho uma barreira linguística, né? Então, eles usam essa perspectiva de suporte multicamadas também para pensar essa questão da eliminação, por exemplo, das barreiras linguísticas e fazer, por exemplo, com que um estudante ele consiga ser inserido dentro daquela unidade escolar, né? Mesmo tendo as suas peculiaridades linguísticas. Então, é feito um estudo sobre as dificuldades linguísticas, culturais ali que aquele aluno está enfrentando e utiliza o sistema de suporte multicamadas para pensar a inclusão desse estudante, ok? Pode ir passando, por favor. Pode, aí. E aí, esse modelo, ele tem alguns componentes e princípios, né? Então, exige como que eu vou dizer assim, um conhecimento da importância por parte da equipe gestora da escola, dos líderes da escola, né? Da importância e do comprometimento de todas aquelas pessoas de buscarem ofertar o suporte que cada uma daquelas pessoas precisa. Então, a equipe, ela precisa ter uma liderança voltada para essa ideia, né? De assim, qual que é o suporte que ele precisa? O que eu, enquanto equipe gestora, preciso fazer para viabilizar esse suporte, né? Como que nós vamos viabilizar esse suporte? Então, esses suportes, eles são, o professor de sala de recurso indica e a equipe gestora e a escola se mobiliza para atender esses estudantes, né? Então, inclusão a gente não faz sozinha. Não dá tempo de eu contar casuísticas aqui hoje, senão eu ia contar várias. Então, um dos pontos importantíssimos, que é a seleção e implementação de instrução, intervenção e apoio, né? Gente, quando eu recebo um aluno nível 3 de suporte, por exemplo, eu não sei o que desregula ele, por exemplo, mas ele se desregula. E aí, o que vai acontecer? Eu vou buscar junto à família, buscar junto aos profissionais que atendem ele fora da escola, aos profissionais que atenderam ele o ano passado, para mim construir um protocolo instrucional do que eu vou fazer quando aquele aluno desregular. Aí eu vou validar isso com a família, eu vou conversar com os meus pares, eu vou passar essas instruções para as outras pessoas, para que elas me ajudem, porque eu não vou conseguir sozinha, eu não consigo sozinha, ok? Eu preciso de várias pessoas, eu ainda estou na escola, hoje eu não fui para casa, eu preciso de várias pessoas aqui na escola me ajudando com esse estudante, ok? Esse estudante que empreende em fuga, que ele foge, então assim, o portão não pode ficar aberto em hipótese alguma, né? Tem 2 portões, os portões são automáticos, então, digamos assim, a hora que abre, que fecha, quem entra sabe que tem que entrar rápido, não pode deixar o portão fechado, o portão aberto. Então, são coisas que é um monte de gente atenta e pensando, e todo mundo pensando nesse, né? Qual que é a parte desse suporte que você vai dar? Então, isso, o professor de sala de recurso tem que estar muito alinhado com a equipe gestora, né? Porque às vezes são questões administrativas que a gente precisa chamar a equipe gestora para discutir com a gente, precisa colocar ela a par, para que a gente, de fato, possa fazer com que todo mundo preste as intervenções e o apoio necessário. Sozinho, a gente não faz inclusão, né? Então, um sistema de triagem e de monitoramento, que é uma discussão também, né? Nós não aceitaríamos, por exemplo, que um médico ele não tivesse um prontuário médico, né? Que o dentista não tivesse uma fichinha, que o advogado não tivesse as peças, a gente não aceitaria isso, né? E aí, os professores, quando eles são chamados
para criar os registros, os relatórios, os instrumentos, os professores reclamam e alegam que isso é burocratização, ok? Eu sou contra a burocratização desnecessária. Então, assim, eu quero que me dê o fundamento daquilo, mas a partir do momento que eu percebo o fundamento, eu faço, ok? Eu faço. Mas é claro que tem que ser algo útil, algo que mude a minha prática pedagógica e principalmente que registre de fato, o progresso do aluno, a avaliação, as intervenções, né, o monitoramento. Então, isso é extremamente importante. E, por fim, a gente precisa das estratégias com a família, né? Gente, eu preciso trazer a minha família e eu preciso falar para ela, olha, a senhora fica tranquila, a gente vai estar cuidando dele aqui. E aí, para além dessa fala, eu preciso, por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse um aluno que no ano anterior ele não permanecia dentro da escola, né? Assim, o aluno, ele desregulou, ao invés de eu buscar os procedimentos, as intervenções e o apoio para ele se regular, para ele permanecer no espaço, eu imediatamente ligo para a mãe, ok? Isso causa insegurança na mãe, isso mostra que eu não sou capaz de lidar com o menino, né? Então, a mãe não vai confiar em mim, ela não vai confiar no meu trabalho. Então, não é só uma questão de eu falar, é uma questão de eu fazer. De eu falar, mãe, a senhora pode ir lá no banco e ele vai ficar aqui até às 5 horas da tarde. 5 horas a senhora esteja aqui para pegá-lo. Mas ele vai ficar aqui e eu não vou ligar. Na primeira desregulação, eu vou me esforçar, eu e todo mundo que eu precisar, para a gente fazer com que ele se regule, para que ele permaneça dentro da escola, né? E às vezes, por exemplo, no caso de uma mãe, vamos imaginar que essa mãe, ela sempre vinha buscar ele mais cedo e tudo que ela desejava é que ele permanecesse na escola até às 17 horas. E aí, quando você começa com esse trabalho de atender, de acolher, de incluir, de fazer com que o aluno permaneça, que eu não estou dizendo que é um trabalho fácil, a mãe, por exemplo, ela arruma um emprego. Ela começa a fazer faxina da hora que ele deixa aqui até 10 para 5, aí ela vem buscar o menino, entendeu? Porque ela confiou de que ela já consegue trabalhar, porque ninguém vai ligar para ela parar o que ela estiver fazendo. Eu falo isso, essa mãe, ela vai dormir à tarde um pouco mais tranquila, ela vai fazer a unha tranquila, ela vai no mercado, porque nessa perspectiva de inclusão, é isso que eu quero levar para ela, né? E aí, quando a gente demonstra isso para as famílias e a gente tem esse espírito e essa vontade de contribuir com as famílias, a gente sabe que os resultados são diferentes e que a gente muda a vida dessa família. Então, é isso que o atendimento educacional especializado deve pensar nessa perspectiva de ver qual que é a necessidade de cada estudante. Por favor, pode passar, professora. E aí, gente, a professora Nicéia Mendes, né? Nesse livro, ela fala da arquitetura pedagógica multicamadas, né? E aí, ela traz no livro essas porcentagens. Ela fala o seguinte, que 80% dos estudantes é público-alvo, né? Porque aí nós estamos falando aqui do público-alvo mas o sistema multicamadas, ele também serve para trabalhar com todos os grupos de uma sala de aula, né? Aí entraria os estudantes com os transtornos de aprendizagem, com outros transtornos do neurodesenvolvimento para além do autismo, né? Mas aí o que acontece? Desses estudantes da educação especial, ela coloca que 80% precisam de pequenas adequações, de pequenos ajustes, de pequenas orientações, ok? Então, esses estudantes, olha a quantidade que ela coloca, que elas, né, as duas autoras, a Nicéia e a Juliana Vieira, elas colocam que 80% precisam apenas de orientações gerais, de questões ali mais genéricas.
Então, o que seria? Seria 80% dos estudantes público-alvo da educação especial, de repente, eles não precisariam nem ir lá todos os dias na sala de aula, eles precisariam receber, os professores precisariam receber aquelas orientações, na sala de aula, desculpa, na sala de aula do AE, tá, gente? De repente, esses 80%, eles nem precisariam, talvez, irem lá naquele atendimento semanal, né? Eles poderiam ter, os professores que atendem esses alunos, poderiam tão somente receber as orientações, né? Enfim, seria algo mais genérico, seriam aqueles estudantes que muitas vezes estão ali na escola, mas não têm necessidades tão específicas, né? Por exemplo, um estudante que ele apresenta uma deformidade na mão. É como que o professor de educação física, ele consegue... como que o aluno joga vôlei, por exemplo, com aquela condição, né? Na mão. O que ele faz? Então, nesse sentido, precisaria ter um ajuste, precisaria ter uma orientação. Mas no cotidiano, ele não precisa de muitas adaptações, né? Um estudante autista, que às vezes é nível 1 de suporte, ele não interage muito, ele não conversa ali muito com os colegas, mas ele segue o fluxo, assim, ele não tem transtorno do processamento sensorial em função de hipersensibilidade com luz, com som. Então, assim, os colegas precisam de um pouco de orientação, os professores precisam de um pouco de diálogo, o professor de sala de recursos segue acompanhando aquele estudante, mas ele não precisa de intervenções mais específicas. E aí vai ter aqueles que eles precisam de intervenções mais específicas, que precisa de serviços especializados, que precisa do atendimento educacional especializado, né? Então, é aquele aluno que o professor de AE vai receber ele para o atendimento com frequência, que vai fazer aquele atendimento semanal, enfim, de 4 horas, ou do tempo que o professor achar que é necessário, ou do tempo que é possível dentro da carga horária dele, né? E aí ele vai fazer um acompanhamento mais próximo, mais especializado mesmo, né? Então, ele vai olhar aquele aluno com mais frequência, vai atender com mais frequência. E, por fim, ela coloca 5%, né? São aqueles alunos que precisam de alto nível de suporte, que precisam de suporte substancial, né? Não é todos os estudantes que precisam de suporte substancial, não é todos os estudantes que precisam de professor de apoio, ok? Professor de apoio, por exemplo, ele não pode ser professor para substituir os professores regentes que não conseguem incluir o aluno, né? Isso a gente não pode resolver com o professor de apoio, porque não é o adequado, nem para o estudante, nem para o sistema de ensino. A gente precisa que os professores de apoio, eles atuem onde haja essa necessidade de atendimento substancial, né? Aquele estudante com alto nível de comprometimento, por exemplo, o TEA, nível 3 de suporte, aquele estudante com deficiências múltiplas, essas pessoas, elas precisam desse atendimento. O intérprete de Libras, no caso do surdo, né? O intérprete de Libras, ele também é um atendimento de alto nível de especialização e suporte, né? Então, são esses estudantes que eles precisam dessa intervenção. E olha só, nos colocam lá no livro, que vocês podem depois fazerem a leitura, que é em torno de 5%, tá bom? Podem passar. Pode passar, por favor, professora. Então, aqui são pilares básicos, ok? Que eu já trouxe, né, essas questões. Aí, o que eu queria enfatizar nesse momento? A abordagem local. Por exemplo, o período que eu trabalhei na SEDUC, que eu aprendi muito, a gente recebia assim, e-mails, telefonemas, solicitações de professores dizendo assim... Por que não faz a apostila do sistema estruturado para estudante da educação especial? O estudante da educação especial, ele precisa de uma abordagem local e proativa. É o professor lá da sala de recursos que pega aquele estudante, que avalia aquele estudante, que vê as necessidades dele e que produz o material na perspectiva do currículo da escola.
ok? Então, hoje, o Estado de Mato Grosso, ele paga professor de apoio justamente porque esse material não pode ser fornecido lá da FGV, não pode ser fornecido de lugar nenhum. É uma abordagem local. As avaliações dos estudantes no Estado de Mato Grosso são produzidas pelos professores de sala de recurso e professores de apoio. Por quê? Porque é uma abordagem local. As avaliações de larga escala, que são pensadas lá no INEP, lá é impossível pensar nos 9 mil estudantes que nós temos aqui dentro da rede estadual de Mato Grosso, fora os mais de 20 mil que existem aí nas redes municipais, né? Então, nós não conseguimos pensar algo que seja padronizado para todos esses estudantes. Então, quando eu desejo esse tipo de material, que eu faça esse tipo de reivindicação, eu estou apresentando o pensamento padronizado, que é justamente aquele que nós queremos extinguir, entendeu? É aquele pensamento que nós não queremos mais, porque ele não serve para a educação especial. Nós precisamos pensar a educação especial e fazer as avaliações das necessidades do estudante no local, ok? Compromisso com o processo sistemático. A gente tem muitas escolas que o estudante ele não tem o PEI na pasta, ok? Que é um documento que tem que ficar lá na secretaria, o secretário escolar, que se a mãe chegar, a pergunta a senhora precisa para quê? Porque dependendo, a gente já estamos, por exemplo, agora, nós já estamos no final nós já passamos o segundo bimestre, mas, assim, por exemplo, na minha escola já está atualizado, nós atualizamos no final do primeiro semestre. Mas, assim, vamos imaginar que a mãe chegou em outubro, já está no final do terceiro bimestre. O PEI daquele aluno já pode ter sofrido modificações. Então, eu falo, mãe, eu vou ver com a professora se não tem uma versão mais atualizada. Mas se a mãe fala, não, eu quero essa mesmo, dá, entendeu? Com aquela data, porque lá está datado e tudo mais, né? Mas são documentos que eles são públicos, que devem estar lá na secretaria para a família dispor desses documentos, né? E é nesse documento também, mas eu não vou entrar nessa parte ainda, vamos deixar para a semana que vem. Quanto ao PEI, ele precisa... isso, Simone, é uma discussão. Gente, o PEI não é um documento igual dos outros alunos, e isso é um tensionamento que eu tenho com o pessoal de Várzea Grande, entendeu? O que acontece? O estudante, eu olho para o estudante e falo assim, esse estudante, durante esse ano letivo, ele vai aprender isso daqui, ok? E aí eu faço um recorte do que esse estudante vai aprender e coloco lá no PEI. Passou um bimestre, eu não faço outro PEI, até porque um PEI, ele dá um trabalho danado para fazer, ok? No próximo, a gente vai ver um PEI rapidamente, a gente vai discutir o PEI. Mas aí o que acontece? É uma revisão, ok? Tanto no plano de AE, como no PEI, é uma revisão. E o plano de AE, essa revisão, ela é prevista lá na organização do atendimento educacional especializado. No plano de AE, o plano já tem uma norma legal dizendo que ele tem que ser revisitado, né? O PEI ainda não tem essa norma, mas ele é revisitado para mim ver ali se ele está sendo ajustado às necessidades do estudante. Mas eu não fico fazendo PEI, ok? O tempo todo. O PEI, ele é um documento do estudante anual, né? É aquele estudante, ali onde está o meu contrato pedagógico com aquele aluno, do que ele vai aprender ali, ok? E um bimestre para os nossos estudantes não é o suficiente, ok? Então, assim, ele é anual, e ali eu vou fazendo os ajustes. Por exemplo, tem várias atividades do meu estudante, que eu atendo, por exemplo, assim, que ele superou, aí que ele atingiu os objetivos. E aí eu acrescentei mais habilidades para ele alcançar, ok? Do mesmo jeito que vamos imaginar que eu tivesse colocado muito, que eu não aconselho ninguém a fazer, muitas habilidades que eu visse que realmente não seria possível o aluno alcançar aquilo,
Então, eu tiraria, entendeu? Então, assim, o PEI, ele tem que ser exatamente no nível do estudante. E aí eu vou ficando, fazendo pequenos ajustes e acrescentando, por exemplo, o relatório semestral ou bimestral. Aí o relatório cada um faz como achar, né, adequado. Então, assim, terminou o semestre, eu pus um relatório lá e aí eu fiz a substituição no documento da secretaria. Então, a gente vai fazendo dessa forma. Uso de dados, mas isso daqui eu vou falar daqui a pouco, porque eu já vou entrar mais em questões. Gente, e aí a gente precisa cobrar do órgão central, né? Seja ela Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, o investimento para promover a durabilidade e a ampliação do sistema de suporte multicamadas. Porque o que acontece? Numa perspectiva de políticas públicas, a gente precisa que as ações elas sejam duradouras, né? E a gente não pode ficar, enquanto servidor, enquanto família, enquanto pessoa com deficiência, naquela dúvida, né? Eu tenho, por exemplo, um suporte, um filho nível 3 de suporte. Eu não posso ficar pensando, um estudante que precisa, porque tem um atendimento, uma necessidade consubstancial de suporte, ele não pode ficar sem professor de apoio, ou sem suporte ali de um atendimento individualizado e mais personalizado. Ele não pode ficar sem. E aí a família fica naquela insegurança. Será que vai ter? Será que não vai ter? Né? Então, são essas questões que a gente precisa fazer com que o nosso sistema educacional ele ganhe estabilidade. Né? E aí a gente precisa de concurso público, de carreira, de mudança das nossas leis, e aí a gente tem que tensionar para que isso de fato aconteça. Professora Márcia, pode passar, por favor. Pode ir passando. Eu pensei que eu tinha colocado em outra ordem, eu sabia. Então, gente, esse sistema de suporte multicamadas é o atendimento educacional. Vamos falar aqui a colega. A Jaqueline está aí. Que maravilha, Jaqueline, ter você. Uma honra. Eu tenho várias colegas aqui. É uma honra ter todas vocês. Tanto as minhas colegas que trabalham comigo nas escolas, que muitos estão aqui, colegas do Cassies e colegas da rede estadual, né? E aí a gente vai aprender também com os nossos colegas que não são de Mato Grosso e que estão fazendo o curso também. É uma grande honra essa oportunidade de debate. Ai, coraçãozinho também, Jaque. E aí, gente, o AE, ele vem nesse sentido de trazer essa mediação, né, para verificar esses suportes e oferecer no nível de que cada estudante precisa. A gente vem no sentido de buscar, de oferecer desenvolvimento para os estudantes, desenvolvimento das habilidades. E aí, quando a gente fala em desenvolvimento EAE, a gente precisa falar disso também. Pensar as habilidades acadêmicas e as habilidades funcionais, ok? Os nossos estudantes, aqueles que geralmente precisam de professor de apoio, é porque muitas vezes ele não desenvolveu. Já vou ver as perguntas, meninas. Eles não desenvolveram habilidades funcionais ou habilidades sociais, como alguns autores chamam, básicas, né? Então, essas habilidades, elas precisam estar no PEI e precisam estar no cotidiano da escola. E elas precisam ser avaliadas e elas precisam ser registradas, porque isso é o nosso trabalho. Quando eu ensino meu aluno, por exemplo, que antigamente ele empurrava a porta, enfim, hoje, por exemplo, ele bate na porta e fala assim, com licença, coordenadora, é um trabalho que eu, professor de atendimento educacional especializado, professor de AE, eu, professora de apoio, foi um trabalho que nós fizemos, e isso tem que aparecer lá no relatório, porque isso é uma habilidade social que ele ganhou na escola. Alguns alunos, a grande maioria, talvez, dos alunos, eles vêm, principalmente depois dos 12 anos de idade, que eles já alcançaram o pensamento formal, né, e já iniciou ali um processo de abstração, eles vêm, na sua grande maioria, para alçar, para adquirir habilidades acadêmicas. Mas os nossos, às vezes, não vêm só para isso. Tem muitas habilidades funcionais que eles não desenvolveram. Então, eu preciso avaliar isso e preciso propor isso pedagogicamente para esses estudantes, porque a escola vai para além de ler, escrever e contar, ok? Pode passar, professora.
Peraí, deixa eu só falar uma coisa. Institucionalização na unidade escolar. Um problema também. O AE, ele precisa de duas questões, que não existe, pelo menos aqui na rede estadual de Mato Grosso. O AE, gente, ele precisa ser institucionalizado no projeto político-pedagógico. Isso está, inclusive, em todas as normas que tem sobre AE. Mas quando a gente vai olhar lá, dentro porque hoje o projeto político-pedagógico da rede estadual é dentro de um sistema, né? E aí lá eles têm um tópico sobre educação inclusiva, mas eles não detalham esse funcionamento do AEE. E na rede estadual também, pede-se para a abertura da sala de recurso multifuncional, no momento que abre a sala, pede um projeto de funcionamento. Mas esse projeto de funcionamento, por exemplo, se a sala foi aberta 5 anos atrás e o professor hoje é outro, a equipe gestora é outra, ninguém tem mais. Então, as salas no estado de Mato Grosso, elas não têm um projeto de funcionamento que, de fato, regula aquele processo educacional e formativo daquele espaço. Não temos, né? Nem no projeto político-pedagógico e nem um projeto de funcionamento. Portanto, a institucionalização na unidade escolar, além dela ser uma exigência legal, ela é necessária para a organização do trabalho pedagógico na escola. Então, são essas avaliações que a gente precisa fazer. Pode passar, professora, por gentileza. E aí, para a gente implementar essa perspectiva de um sistema de suporte multicamadas e buscar a eficiência no AE, a gente precisa de profissionais especializados, de formação continuada e de infraestrutura e recursos, né? Gente, quando eu digo profissionais especializados, não pensem que vocês têm que saber tudo de inclusão. Okay? O especializado, para mim, não é isso. O especializado, que a gente falava muito, em construtivismo, né? Para mim, assim, o construtivismo é uma ideia de construir, de pensar, entendeu? De pensar como eu vou fazer aquele trabalho, do que eu vou construir para mim desenvolver aquele trabalho, né? Porque eu nunca vou saber tudo. Tem, uma vez que eu pesquisei, tinha mais de 317 síndromes, né? Então, já pensou se eu soubesse todas as manifestações? Acho que nem os médicos não vão saber, entendeu? Cada um vai saber das síndromes da sua área ali específica. Então, a gente não vai saber. Quando o aluno chegar, eu que sou uma pessoa que me considere especializada, eu vou pegar aquele aluno e aí eu vou começar o processo de estudo para oferecer os suportes e os recursos que ele necessita, ok? É isso. Assim, é a disponibilidade e a crença de que nós somos capazes e de que nós podemos fazer esse trabalho, ok? E aí a gente vai estudar para a gente fazer o melhor trabalho possível. Pode passar, professora, por gentileza. E aí a gente vai falar da primeira perspectiva de avaliação, que é a avaliação na perspectiva da identificação do público-alvo da educação especial, ok? A gente precisa compreender quem é esse público. E aí eu ainda vejo muita dificuldade em muitos espaços, né? E entender, por exemplo, a primeira questão, não patologizar. Uma das coisas que a gente faz, a gente patologiza a deficiência. Quando a gente vai falar do estudante com deficiência, a primeira questão a gente fala assim, mas o que ele tem? Qual que é a doença que ele tem? Entendeu? Às vezes, uma pessoa com deficiência, ela não tem doença nenhuma, ok? Às vezes é uma pessoa saudável, ok? Ela pode ter TEA, né, e ser uma pessoa com saúde, uma pessoa saudável, né? Uma pessoa que às vezes não precisa nem de intervenções terapêuticas, por exemplo. Então, deficiência não é sinônimo de patologia. Às vezes, a pessoa com deficiência, ela apresenta patologias, né? Mas necessariamente não é sinônimo. Não é pensar a pessoa a partir primeiro do viés patológico, da patologização. Ok? Então, a condição
patológica, que é a condição fisiológica do estudante, ele é importante, né? Então, pedagogicamente, para mim, isso faz diferença, porque a intervenção que eu vou fazer vai depender das características fisiológicas que ele apresentar. Então, eu preciso conhecer as características fisiológicas. E numa perspectiva cidadã da escola, eu preciso orientar essa família e até mesmo exigir que essa família busque suportes terapêuticos fora da escola para trazer qualidade de vida para esse estudante, caso ele necessite. Né? Então, isso é muito importante a gente discutir com o campo da saúde, ok? Então, uma outra questão também que a gente discute muito refere-se aos alunos, por exemplo, que eles não querem ser identificados como pessoa com deficiência. É aquele aluno, por exemplo, que ele não quer ir na sala de recurso multifuncional, ele não quer ter aquele atendimento. E aí, olha só, eu participo de vários grupos, né? Aí eu vejo lá, eu estou num grupão, esse tem bastante gente, aí eu vejo as professoras lá, gente, vocês têm a carta de desistência do AE, a carta de desistência de sala de recurso? Eu não falo nada. Mas o AE, ele é um direito constitucional, portanto, um direito fundamental, portanto, um direito humano que, como os demais direitos humanos, eles são irrenunciáveis, indispensáveis, inalienáveis, ok? Então, eu não posso chegar e falar, eu não quero o AE mais, ok? Do jeito que eu não posso chegar e falar, eu quero ser uma trabalhadora escrava, quero abrir mão das minhas horas extras. Não posso, ok? Eu quero ficar preso o resto da vida porque eu cometi um crime. Nada disso é possível. AE também não é possível. É você falar, eu não vou mais dar o AE. O estudante, ele não vai lá, mas eu posso chamar a família para orientar, eu posso orientar os professores, eu posso orientar os profissionais da escola, eu posso orientar os outros colegas. O atendimento, ele vai continuar acontecendo. Eu posso fazer relatórios, entendeu, sobre a condição daquele estudante, né? Inclusive, eu posso conversar com outros professores. Porque o aluno ele pode, por exemplo, vir uma vez no bimestre para a gente conversar, para a gente fazer avaliações pontuais, né? Para a gente estabelecer diálogos, e ali eu fazer um trabalho com ele, mas ele não precisa vir toda semana, por exemplo. Né? Tem aluno que precisa. E o trabalho de complementação e suplementação pedagógica que o AE faz, ele é muito importante para determinados alunos, né? A gente sabe disso. Ele é muito importante. Eu não estou diminuindo isso e nem falando que não é necessário, mas eu estou falando que, para aqueles alunos, por exemplo, da educação do campo, que eles não conseguem vir no contraturno, por exemplo, quais são as outras estratégias de atendimento que a escola pensa para o estudante? A educação especial, ela não é uma modalidade engessada, e qualquer tentativa de padronizar, inclusive de construir IPs bimestralmente, por exemplo, entendeu? Tentativas de padronizar, elas não devem ser aceitas, ok? As perspectivas, elas são construídas a partir das necessidades de vocês. Ana, fala que daí eu vou aproveitar e já vou ler as perguntas aqui. Pode falar, minha querida. Boa noite, professora. É um prazer estar vendo a senhora como palestrante. Eu sou sua fã, você sabe, né? Sou servidora pública do Estado. Ano passado nos auxiliou muito, continua nos auxiliando nesse grupão que está todo mundo lá, às vezes, desesperado, pedindo informação. Professora Gláucia, quando nós temos um aluno onde a família relata que este aluno não terá não participará mais, né? Nós sabemos que a gente tem hoje um fluxograma, né, da educação especial para ser feito dentro do estado do Mato Grosso, assim como qualquer outra pessoa que eu acho que está atuando na educação especial, né? Não sei se é todo mundo do Mato Grosso, se tem pessoas que não, né? Tem pessoas de fora. Sim, não sei como que é, né, em outros estados, mas acredito que também sigam aí um fluxograma. E nós temos hoje a parte burocrática. E aí você tem todo ali relatórios e tal a respeito desses alunos que participam do AEE. Então, no caso da família que ela decidiu, né, matriculou lá na sala de recurso porque faz parte do público-alvo lá da educação especial. Quando essa família, o aluno não está vindo, por mais que a gente tente fazer uma busca ativa e a mãe fala que o adolescente, né, no caso, não vai participar, o estudante não vai participar, como nos amparar, como nos resguardar?
Então, por exemplo, o aluno ele não vai entrar no cronograma, porque os documentos normativos, tanto federais como estaduais, ele estabelece um cronograma de atendimento, né? Então, digamos assim, vocês podem fazer uma ata falando que esse estudante ele não vai ter esse atendimento direto. Mas aí, lá no plano de AE do estudante, você escreve que tipo de atendimento você vai prestar para ele, entendeu? Então, por exemplo, assim, ele vai vir na sala para fazer algum tipo de avaliação, essa avaliação ela vai se dar através, por exemplo, do estudo de caso com a família, do estudo de caso com os professores, por exemplo, porque mesmo ele não frequentando a sala de recursos, semanalmente, uma vez na semana, por exemplo, ou duas, ainda assim, que tipo de suporte que você vai oferecer para ele? Mas, professora, o estudante hoje, ele tem ali dentro do cronograma de 50 minutos, o máximo 4 horas, certo? E aí você faz um cronograma, hoje nós temos aí uma professora para até 30 alunos, certo? Para estar atendendo. 40 horas, né? Exato. E aí a pergunta é o seguinte, esse menino não vai participar, mas ele está matriculado no AEE. E aí a gente sabe do limite de alunos ali, entre aspas, né? Porque tem crianças que realmente não estão indo. E aí você precisa de um respaldo legal, porque quando vem as pessoas para verem a pasta do aluno, para ver toda essa situação, e às vezes até os próprios servidores que trabalham com você vê que às vezes falta algum aluno, eles mesmos podem, né, fazer uma denúncia. Não, isso, mas espera aí, deixa eu falar uma coisa para você. Esse aluno, ele não for, assim, ele não vai vir dia nenhum, ok? Mas isso que eu quero saber. Isso, mas eu quero saber que suporte você vai dar para ele. Não, aí você vai dar o suporte de outras maneiras. Isso, então lá no AE você vai colocar o suporte que você deu. Por exemplo, vamos imaginar que esse aluno, ele é um aluno nível 1 de suporte, de autismo, mas ele tem seletividade alimentar. Então, por exemplo, assim, o atendimento que você vai dar, inicialmente, por exemplo, convidar a pessoa que trabalha na nutrição escolar, a merendeira, e você vai fazer a orientação de como ele vai ser atendido em relação à alimentação escolar, né? Então, ali você prestou um atendimento para ele, né? Vamos imaginar em um outro estudante. Esse é um aluno nível 1 de suporte. Então, assim, o professor, ele tem alguma especificidade de atendimento na sala de aula, né? E se ele não tiver, você vai registrar lá, no plano de AE dele, que o seu acompanhamento vai ser perguntar para o professor como que ele está indo, e se ele está indo bem. Porque, olha só, você está perguntando, ele está indo de fato bem, ele está acompanhando a sala, ele está tirando boas notas. Então, o seu trabalho em relação a esse aluno é acompanhar, ok? E parte do portfólio do aluno no diário, a gente coloca você descreve isso. Lá no portfólio que você tem que fazer, você descreve isso. O acompanhamento foi orientando os professores em relação ao atendimento do aluno dentro da sala de aula. As orientações dadas têm sido eficazes, tendo em vista que o estudante tem se desenvolvido e alcançando um nível proficiente de aprendizagem, entendeu? O aluno tem realizado as provas do sistema SAEB e alcançando altos índices. Aí você pega aqueles índices e traz para o seu relatório, mostrando que você está acompanhando e que o aluno está tendo bom desenvolvimento, entendeu? Entendi. Então, esse aluno não está abandonado. Não, ninguém desistiu, não, tá? É uma situação hipotética. Não, eu estou falando, esse aluno não está abandonado por você. Você está olhando para ele, está cuidando da aprendizagem dele o tempo todo, ok? Agora, você não está dando aquele serviço de complementação, que é muito importante, que a maioria dos meus alunos, eles desenvolvem porque eles têm esse suporte. Então, esse suporte, ele é muito bom, né? E para aqueles alunos, por exemplo, se eu tivesse um aluno muito bom, ainda eu falaria para os pais trazer ele no contraturno. Porque, por exemplo, assim, vamos supor, um aluno do ensino médio que ele já é muito bom. Eu iria usar aqueles 50 minutos, pegar atividades, por exemplo, do YouTube, para ele fazer, entendeu? Isso que eu ia fazer, para ele ficar melhor ainda. Ia começar, por exemplo, a discutir com ele profissão, discutir com ele concurso público, conversar sobre esses assuntos, para instrumentalizar ele, para ele, digamos assim, já sair à frente quando, por exemplo, ele for para o mercado de trabalho.
trabalho, entendeu? Sim, mas o que eu percebo, professora, é que às vezes um aluno, vamos pegar um aluno uma aluna baixa visão, por exemplo, que ela segue o ritmo da turma, uma aluna, igual a senhora falou, uma aluna super dedicada, que tira boas notas, só que o que acontece? Eles começam a entrar nessa fase da adolescência, eles vão lá para o ensino médio, às vezes, né? E eles não querem mais participar da sala de recursos porque eles ficam com vergonha, né? E aí o que acontece? É exatamente isso. O aluno continua matriculado na sala de recurso, mesmo a mãe falando que ela não vai participar. Aí ela continua na. Aí o atendimento seria, tipo assim, na procura do livro ampliado, dar suporte para o professor. É exatamente isso. Isso aí já se enquadraria como recurso da sala de recurso. Eu entendi. Exatamente isso. Esse é o seu trabalho. E lá no portfólio, porque isso te dá trabalho. Você tem que parar horas, você tem que selecionar. Dependendo se o aluno acabou de chegar, você tem que entrar em contato com o CACIES para ver se o material vai chegar. Você tem que acompanhar a chegada desse material, se o aluno está já com o material, porque às vezes começa, vira o bimestre, o material ainda não chegou, como que o aluno acompanha. Se o material não chegou, que estratégia você vai propor para o professor para esse aluno acompanhar a aula? Você entende? Que tudo isso é função sua. Não, sim, então, com certeza. Era só essa questão. E aí você tem que colocar lá no seu portfólio. Você tem que colocar lá no seu portfólio, né? Verdade, e aí registrar por que o aluno não vai vir. Né? Mas o atendimento vai ter e o plano de AE dele vai ter. Não, isso a minha pergunta era só... Não, sim, a minha pergunta era só a respeito dessa questão da gente ficar amparado pela lei, né? Porque quando vem o menino não quer participar mais, tá? Mas quais foram as estratégias que vocês utilizaram? E você faz todas as estratégias, né? E realmente, às vezes acontece, por exemplo, de você entrar no outro ano e aí como a família já não quer mais que o filho participe da sala de recurso, às vezes esse menino talvez nem entre mais lá no diário, né? Mas não que você não esteja buscando ferramentas de acessibilidade. O aluno continua ali, você ainda precisa olhar com um olhar empático, acolhedor, para que esse aluno venha desenvolver da melhor forma possível. Isso Era mesmo. só essa questão de ser amparado mesmo, porque hoje em dia nós temos que estar amparado em todos os sentidos. Certíssimo, a gente precisa mesmo. Você está certa, Ana. Obrigada. Obrigada, senhora. Eu que agradeço. Professora Silvana colocou aí em relação a essa questão do PAP, né? Silvana, a gente vai discutir essa função, né? Por exemplo, de fazer a higienização dos estudantes, né? Nós que somos professoras de educação infantil, a gente faz isso, né? Aí, então, assim, para mim não tem nenhum problema em trabalhar a higienização dos estudantes. Por exemplo, do meu estudante de manhã, lá nós temos na realidade eu tenho duas, né, dentro da sala, que faz essa parte da higienização. E à tarde, na escola da tarde, eu tenho aqui na escola uma assistente de educação especial, que atende duas turmas. Só que assim, na hora, o meu estudante, ele é um aluno que ainda tem muitas habilidades funcionais. Ele é aquele aluno, por exemplo, que se deixar, ele sai até com a roupa baixada do banheiro. Então, assim, embora tenha assistente, eu levo ele no banheiro, porque eu quero ensinar ele, eu quero, assim, não é só uma questão do cuidado, é uma questão educacional mesmo, pedagógica, de como que eu entro no banheiro, como que eu fecho a porta, como que eu me limpo, como que eu saio. Então, eu dou explicações para ele em relação à questão de bactérias, enfim, da questão da higiene com o corpo. Então, assim, eu não vejo nada menor em fazer esse trabalho, entendeu? E assim, se a pessoa não se sente à vontade, se ela acha indigno um trabalho menor, ela deve procurar fazer uma outra coisa, né? Que principalmente professor efetivo, nós temos muitas opções do que fazer na escola, né? Tem muitas coisas para serem feitas. Se não quiser ser PAP, busca outras coisas que com certeza em alguma unidade a pessoa vai achar. Eu não acho nada de menor nisso. Vamos ver mais aqui. Esse livro, eu acho que pela internet vocês compram. Isso, vai muito mais do que matricular o aluno, dar os suportes necessários e identificar exatamente a necessidade de cada um. Gláucia, eu fiz uma sistematização dos comentários. Você quer que eu te passe? Professora, nossa aula vai até que horário? Já está terminando. 8h30, né? Então, professora, vamos deixar
Deixa eu só falar essa parte da avaliação, qualquer coisa eu retomo na próxima, aí a gente já vai para as perguntas, tá? Pode passar, por favor. Eu quero falar dos instrumentos. Ok. Gente, rapidamente, então o processo de identificação, não existe um outro processo de identificação da deficiência que não seja numa perspectiva biopsicossocial, ok? Eu vejo muito professor falando de deficiência, assim, o estudante tem deficiência intelectual, porque o aluno, por exemplo, não sabe ler. Não saber ler não é sinônimo de deficiência intelectual. A avaliação da deficiência, ela é feita numa perspectiva biopsicossocial. E aí ela não leva em consideração só os impedimentos nas funções e estruturas do corpo. Ela leva em consideração os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação do desempenho de atividades e a restrição de participação. Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês. Imaginemos, porque nós temos que pensar profissionalmente igual às outras pessoas. O nosso relatório, e aí no outro encontro a gente vai falar sobre relatório, o nosso relatório ele tem que ter precisão, ele tem que ter uma competência profissional, ok? Ele é um objeto profissional e a gente tem que ter essa competência de descrever, a partir do nosso campo, que é o pedagógico educacional, sobre o desenvolvimento do estudante, sobre o desenvolvimento humano do estudante, como os outros profissionais fazem, ok? E o nosso relatório, gente, nessa avaliação biopsicossocial, ele é tão importante, tão válido na perspectiva do modelo social, quanto do médico, quanto do psicólogo, quanto do fono. E aí a gente precisa fazer com a mesma competência, principalmente descritiva, do desenvolvimento desse estudante, tá bom? Mas não é o médico. O médico, ele determina qual é a patologia que o estudante tem. Agora, a deficiência não é só uma condição, ok? Só para a gente entender rapidamente, vamos imaginar, eu coloquei aqui o exemplo, vamos imaginar que a gente fala muito da avaliação dos profissionais do INSS, por exemplo, ok? Vamos pensar não como pessoa que vai buscar o recurso, que vai lá, que vai passar pela perícia, pela avaliação, mas vamos pensar do ponto de vista do profissional que está sentado naquele lugar, ok? Vamos imaginar a seguinte situação. O profissional, ele teve a perna amputada, a perna dele foi cortada, ele perdeu de fato a perna direita, ok? Então, há uma ausência do membro e foi cortada bem próximo ali ao tronco, né? Então, ele perdeu a perna toda dele, e esse profissional, que ele é formado em ciência da computação, ele vai buscar uma aposentadoria por invalidez no médico, lá no INSS. Aí, quando chega lá, o médico, a pessoa, ela já passou por uma avaliação do assistente social. O assistente social foi lá na casa da pessoa, quando chegou lá, essa pessoa, ela trabalhava, ela estava até no momento, ela estava até trabalhando, né? Ela estava trabalhando ali em casa, já tinha se passado 6 meses, ela já tinha retornado para o trabalho. Ela trabalha na empresa, mas ela está trabalhando, desenvolvendo o trabalho dela em home office. Essa pessoa tem um carro adaptado, que mesmo que ela precisar para a empresa, com uma perna ela consegue dirigir, porque o carro dela é automático. Essa pessoa, ela é casada, tem filhos, então ela tem uma vida ali comum, ok? E ela faz o trabalho dela sem nenhum problema. Eu só preciso assinar. Então, nesse sentido, teve alguma restrição na participação? Houve a limitação do desempenho das atividades? A pessoa, ela está tranquila, ela não, assim, embora ela tenha a perna, ela está passando ali por momentos de dificuldade, mas ela está encarando isso, ok? Fica no chat, Você acha que essa pessoa, com todas essas condições que eu estou falando para vocês, ela ia conseguir receber
ela é uma pessoa com deficiência, mas dificilmente ela ia conseguir, nessas condições que eu estou apresentando, ela ia conseguir uma aposentadoria por invalidez. Porque do ponto de vista dos fatores socioambientais, pessoais, no desempenho da atividade dela, da participação, ela continua tendo uma vida comum. Vocês entendem que a deficiência ela não pode ser olhada somente pela ausência do membro? Então, é a mesma questão. A avaliação dos nossos estudantes, eu tenho que pensar ele de vários pontos de vista. E aí eu tenho que pensar os instrumentos. Passa, por favor, professora. E aí, gente, na próxima a gente dá os slides vão para vocês vão ter a oportunidade de ler e a gente recomeça do ponto de vista. Pode passar, professora, vamos nos instrumentos. Pode passar. Isso. Gente, a gente precisa de instrumentos que detectam, que apontam as condições dos nossos estudantes. A gente precisa ter isso registrado, ok? A gente precisa ter anotações. Isso tem que virar relatórios. Então, nós precisamos trabalhar com instrumentos. E aqui eu trago alguns instrumentos que aí na próxima conversa a gente vai falar com vocês, tá? Vamos ver aqui mais. Professora Márcia, pode fazer aí algumas perguntas. Sim. Você não quer avançar aqui nos slides? Nos slides a gente paramos aqui nos slides ou você quer ainda Não, continuar? pode deixar, pode mandar os slides para eles. Na próxima aula síncrona, eu retomo a questão dos instrumentos e aí eu falo mais algumas questões da avaliação e aí eu retomo a questão dos instrumentos de forma mais detalhada, tá? A gente tem que respeitar o horário. Tem alguma pergunta que a gente consiga responder em alguns segundos? Pode falar. Vamos lá. Temos vários comentários, muitos elogios, no sentido da sua fala ter representado um impacto importante na compreensão do AIE, tá? Então, sinta-se muito parabenizada, elogiada. A Denise, por exemplo, destaca os desafios no dia a dia da inclusão, que, como você disse, vai muito além da matrícula, trata-se de criar um ambiente adequado, de acordo com as diferentes necessidades, origens, habilidades, no sentido de que as crianças com deficiência se sintam valorizadas e tenham condições de se desenvolver, né? A Simone tocou nesse assunto que eu acredito que você já desenvolveu bastante. O que fazer quando a família não quer o AE? Isso não significa que a criança não vai ter o acompanhamento, né? Jaqueline enfatiza a necessidade de que o profissional da sala de recursos seja comprometido no sentido de dar continuidade no trabalho, né? A Rejane é uma tutora que está nos passando uma questão de uma de suas cursistas, falando como adaptar o currículo quando o estudante necessita de ajuda em língua portuguesa e matemática, enquanto a escola procura o desenvolvimento de todos os outros componentes curriculares. É um estudante que está no 8º ano, né? E Jussiane, ainda falando da sala de recursos, destacou um termo que eu nunca tinha ouvido falar, de um estudante ter alta da sala de recursos multifuncionais. Você já ouviu esse termo, Não. Gláucia? Não. Então, ela falou que o estudante teve alta da sala de recursos e continua sem acompanhamento. Isso realmente eu nunca tinha ouvido falar. No YouTube a gente tem vários outros comentários, mas você quer fazer algum comentário sobre esses que eu te passei? Vamos lá. Essa questão da alta, nós temos que voltar lá, tanto no nosso material, mas também no material do professor Abner, onde a gente discute os modelos o modelo de como pensar a deficiência no Brasil, né? Então, nós temos um modelo social e um modelo médico, né?
Quando a gente fala em alta, que não é um termo nem do campo da educação, a gente claramente estamos ali vivenciando o modelo médico, né? Do mesmo jeito, quando, por exemplo, eu falo assim, eu preciso esperar chegar o laudo do meu aluno para mim ver o que eu vou ensinar para ele, né? É como se o meu trabalho pedagógico estivesse condicionado, e toda a ação pedagógica, ao serviço da saúde, né? O atendimento para essas pessoas na escola, durante toda a vida dela, durante a escola, ela vai ter o atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado é para fazer esse acompanhamento. Agora, como eu já disse, às vezes o aluno ele não precisa frequentar a sala para aquela intervenção específica na aprendizagem. Ali junto com o aluno, aquele acompanhamento individual dentro de uma sala, dentro de um espaço, ok? Mas o atendimento, ele sempre vai precisar enquanto o aluno estiver dentro da escola, ok? Aí a Cristina também falou essa questão. Ela precisa de questões mais claras em relação ao atendimento do AEE, né? Cristina, na próxima, a gente vai falar sobre a organização do trabalho pedagógico. E aí, eu não vou trazer, por exemplo, atividades, essas questões, mas quando a gente falar da organização do trabalho pedagógico, a gente falar do PEI, a gente falar do trabalho do professor de apoio, a gente falar das flexibilizações curriculares, a gente vai falar um pouco mais desse trabalho pedagógico. E a gente vai falar também da diferença entre o trabalho do professor de AE, o trabalho pedagógico do professor de AE e do professor de apoio, por exemplo. Qual que é a função desses dois profissionais, tá bom? E aí, em relação à pergunta ali, eu teria um monte de coisa para dizer, né? Mas não é só português e matemática que a gente tem que avaliar e desenvolver no aluno, né? O PEI, ele requer que todas as habilidades sejam desenvolvidas, né? Por exemplo, a avaliação de português e matemática, até o ano de 2024, por exemplo, ela, lá nas avaliações nas avaliações da educação especial da SEDUC, cobrava-se, por exemplo, português e matemática. Mas por quê? Porque, digamos assim, era um espelhamento do que era feito no SAEB. O SAEB, ele é pensado nos anos iniciais, por exemplo, enfim, e ele é pensado do ponto de vista da língua portuguesa e da matemática. Então, nesse sentido, trabalhava-se língua portuguesa e matemática, mas o PEI do estudante, ele é trabalhado em todas as disciplinas, inclusive, além das disciplinas acadêmicas, no PEI do estudante, eu acrescento também as habilidades funcionais ou sociais que nem constam, por exemplo, na BNCC, né? Então, eu não sei se eu entendi claramente, se a pessoa quiser fazer a pergunta, eu estou à disposição, mas, assim, nós temos que pensar o aluno em todo o seu desenvolvimento. Pois não, Rejane? Eu estou com um cachorrinho aqui, não sei se eu vou conseguir. Peraí. Por isso que eu não fiquei em casa, eu tenho 3. Bom, enquanto a Rejane está se organizando, deixa eu passar mais alguns comentários que a gente recebeu lá do YouTube, né? Alguns falam da necessidade de articulação de políticas públicas na área da educação e da saúde, no sentido, por exemplo, Ana Paula e Priscila falaram nesse sentido. Se a saúde pública e a educação constituíssem um plano que andasse articulado, as demandas e os estudantes teriam mais suporte. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Né? Isso, inclusive, ele tem lá que é uma das funções do professor de sala de recurso estabelecer o diálogo intersetorial, né, e interinstitucional. Então, o professor de sala de recurso, por exemplo, um aluno, se alguém da escola precisar dialogar com um médico daquele estudante, porque às vezes a família
tem alguma dificuldade, quem vai fazer essa mediação é o professor de sala de recurso, né? Quando os documentos do campo da saúde chegam na escola, quem faz a leitura, que faz as orientações a partir daquelas informações, é o professor de sala de recurso. Então, isso já está previsto nos documentos normativos. Agora, para além disso, nós precisamos pensar políticas públicas, né? Por exemplo, coisa simples. A gente precisaria que o posto de saúde, ele deixasse, por exemplo, para as escolas, o psiquiatra, ele vai atender lá, sei lá, porque a gente tem uma deficiência desses profissionais, né? O psiquiatra infantil, o neurologista, que atende todo mundo. Então, por exemplo, assim, uma vez no ano, não vou nem falar no mês, mas assim, ele ia atender escolas, por exemplo, num determinado período. 5% das consultas seria destinado, por exemplo, para o atendimento de escolas, né, de acordo com as redes. Então, não é uma coisa difícil de fazer, né? Eu sempre bato e eu sempre vou falar vou bater nessa tecla. As nossas pessoas com deficiência na nossa sociedade, que são pensadas numa perspectiva de integral, elas vão deixar a escola. Então, nessa perspectiva da intersetorialidade, a gente precisa que a educação, a saúde, a assistência social, esporte, lazer e cultura, sentem junto, entre outras ainda, mas sentem junto e pensem, por exemplo, centros de acolhimento dessas pessoas, né? Essas pessoas, por que, por exemplo, aqui em Cuiabá e Várzea Grande, as pessoas buscam tanto vagas em escola especializada? Porque as pessoas têm adultos, esses adultos não podem ficar em casa sozinhos e eles precisam desses espaços, né? Então, nada impede, por exemplo, de um período o estudante ir na escola regular, que não é insubstituível, né? E outro período ter esses espaços de terapia, de terapia ocupacional, de ludicidade, enfim, de estímulos, de fazer bailinho, de conhecer outras pessoas com e sem deficiência, de conversar, de fazer hidroginástica. Então, assim, esse diálogo, gente, ele precisa acontecer. E ele é urgente, principalmente para aquelas pessoas que estão saindo da escola, né? Essas pessoas, elas não podem ficar em casa sozinhas. E a gente não pode acarretar as famílias, assim, não podendo trabalhar, não podendo desenvolver atividades, porque tem que permanecer ao lado, cuidando, com os cuidados daquela pessoa. Então, nós, enquanto Estado-nação, já produzimos riqueza suficiente para a gente conseguir desenvolver esses projetos numa perspectiva de políticas públicas e intersetorialidade. Posso falar, professora? Por favor. Só para explicar direitinho, o que eu entendi da pergunta. Uhum. Eu acredito que a nossa cursista é uma professora de apoio, uhum. na sala com um aluno de 8º ano, um aluno TEA com nível 3 de suporte, uhum. E ainda está em processo de alfabetização, e a escola, a gestão escolar, quer que faça adaptações sobre os conteúdos curriculares, enquanto ele tem necessidade maior, né, na alfabetização e na matemática ali inicial, alfabetização matemática também. E ela perguntou nesse sentido o que a senhora fala sobre isso. Desculpa, muito obrigada, Rejane, eu não entendi, eu agradeço. Olha só, nós podemos trabalhar a alfabetização em matemática dentro dos conteúdos curriculares. Por exemplo, vamos lá. Eu preciso, com o meu aluno de 7º ano, eu preciso trabalhar o material do sistema estruturado, né? Então, vamos imaginar que lá eu vou trabalhar, está trabalhando lá no 7º ano, vocês podem ver que tem lá, por exemplo, o bioma do Pantanal. Então, lá tem os animais do Pantanal, né? Então, eu converso com ele na oralidade, eu explico sobre lugares, enfim, falo do Pantanal, e aí a gente pega as figuras, né? Mas, gente, isso não é assim rápido do jeito que eu estou falando, tá? Isso demora semanas. Aí a gente pega as figuras, aí, por exemplo, o dia que ele escreve, então, por exemplo, assim, a gente vai trabalhar a onça. Aí eu falo, como que é o nome desse animal? Onça. Aí a gente traça o nome, porque ele está muito distante da alfabetização.
do processo de alfabetização. Mas aí a gente traça letras. Então, ali eu trabalho com aquele aluno a figura, as imagens, e eu trabalho a alfabetização, né? Então, é assim que a gente vai trabalhando com eles. Por exemplo, lá a professora está trabalhando capacidade. Agora, exatamente hoje, a professora está trabalhando circunferência, ângulos, e mais alguma coisa que eu não me lembro. Então, por exemplo, o meu aluno, ele tem rigidez cognitiva, então ele tem muita dificuldade. Então, o que acontece? Eu trabalho muito com ele com alimentos, entendeu? E aí vocês podem falar, mas é alimentação saudável. Eu prefiro que ele aprenda, porque ele não tem essa dificuldade de comer tanto. Então, por exemplo, assim, eu trago uma bolacha recheada, uma bolacha daquela wafer, aí eu corto ela no meio, né? Aí, é claro que ele vai querer comer aquela bolacha, né? Mas aí, por exemplo, a gente trabalha os ângulos. Então, se você pôr na frente dele, ele fala o que é um ângulo obtuso, o que é um ângulo reto e o que é um ângulo agudo. E aí ele nomeia os ângulos, entendeu? Só que aí no final você tem que dar uma bolacha para ele, entendeu? Então, digamos assim, eu trabalho matemática, trabalho ali aquele conteúdo, e aí, nessa perspectiva. Aí, por exemplo, assim, eu vou lá e falo para ele assim, agora olha essa porta aí. Aí a gente sai no pátio para andar, né? Porque assim, ele não fica na sala. Então a gente sai. E aí eu falo, mostra para mim onde que você vê ângulos retos. Aí eu faço com a bolacha aqui na mão. Depois eu jogo essa bolacha fora e pego outra bolacha para dar para ele. Mas aquela bolacha virou um pauzinho na realidade, entendeu? Aí, onde que tem o ângulo? Aí ele sai mostrando, entendeu? Onde que tem ângulos retos. E aí ele mesmo começou a achar ângulos agudos, entendeu? Por exemplo, no relógio. Que é esse relógio que está bem aqui. Falou, ali é um ângulo agudo. Então, a gente vai construindo isso, que não é igual aos outros estudantes. Os outros estudantes não estão aprendendo dessa forma dentro da sala de aula, entendeu? Mas ele vai saber esses conteúdos, entendeu? Vai trabalhar os conteúdos realmente do 8º ano, porém dentro da necessidade do aluno. E dentro do que ele consegue aprender, entendeu? Ele não consegue fazer cálculo, por exemplo, de ângulo, entendeu? Ele não consegue achar que dois ângulos, por exemplo, um ângulo de 30 graus e um ângulo de 60 graus dá 90 graus e forma um ângulo reto. Esse nível de compreensão ele não tem, entendeu? O que ele consegue, que aí a gente vai para a avaliação na perspectiva lá de Bloom, ele consegue lá aqueles níveis iniciais da avaliação, que é, por exemplo, identificar, nomear. O nível dele é esse, porque além do autismo ele tem deficiência intelectual, entendeu? Mas ele consegue nomear. Por isso a importância do PEI. Exatamente, porque aí no PEI eu não vou colocar, por exemplo, que ele vai fazer soma de ângulos, porque ele não vai, entendeu? Eu vou colocar que ele vai identificar, entendeu? Que ele vai traçar um ângulo, que ele vai pegar palitos de fósforo e colocar e formar um ângulo, palitos de picolé, entendeu? Então é nesse sentido. Uhum. Tá bom, Regina? Espero que eu tenha conseguido contribuir. Conseguiu sim, obrigada. Professora Márcia, eu acho que a gente já pode encerrar, né? É até 8h30, não é? Isso. Então, acho que a gente já pode, e aí eu retomo. E aí as meninas viram que eu respondo quando elas mandam as perguntas, né? Hoje surgiu 2 perguntas, eu ainda não consegui responder, mas vou responder. E aí, gente, para qualquer cursista, né, que quiser conversar comigo, as meninas têm o meu número, né? Eu trabalho o dia todo, na sala de aula eu não atendo telefone, então eu tenho essa limitação, né? Eu atendo telefone na hora do intervalo, e ali na hora do almoço, depois que termina, depois das 5, mas nesses horários eu estou à disposição, tá bom? Podem entrar em contato, conversar, trocar experiência. Eu adoro falar sobre educação, tá bom? Que bom. E lembrem também dos recursos que a gente tem no ambiente virtual de aprendizagem. A gente tem o fórum de dúvidas e tem o link para mandar mensagem para a professora, que ela também pode acompanhar, né? Então, foram muitos elogios e muitos questionamentos que nós recebemos. Hoje, realmente, houve uma ótima participação. Agradeço a todos que estão aqui, que participaram, né? Realmente foi um encontro bastante produtivo e que vai ter continuidade agora pelos nossos canais de comunicação. E dentro de 15 dias, a gente tem mais um encontro síncrono com a professora, né? Aí a gente volta a se ver e as pessoas já vêm afiadas aí com mais questões.
né? Agradeço muito, Gláucia, foi uma noite muito boa. Josué e Fábio, muito obrigada pela interpretação em Libras, que auxilia muito a gente. Muito obrigada a todos os participantes que estiveram presentes, tanto aqui no Meet como no YouTube também. Então, é isso, Gláucia, se você quiser se despedir do pessoal. Muito obrigada pela presença, pelo debate, pelo diálogo, pelas perguntas, tá bom? Eu tirei foto aqui das perguntas, ainda eu vou refletir mais para a gente qualificar ainda mais. E o fórum, quando vocês mandam a pergunta pelo fórum, vocês mandam as perguntas mais elaboradas e dá a oportunidade para mim de pensar e mandar também respostas mais elaboradas para vocês. Tá bom? Então, os fóruns sempre são os canais mais adequados para respostas, para perguntas e respostas mais qualificadas. Tá bom, gente? Muito obrigada. Que a gente continue fazendo esse trabalho que a gente faz em torno de toda e qualquer pessoa humana, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.